Olá! Oi, gente. Estamos em mais uma live aqui do GVSES. Dessa vez eu coloquei uma planta aqui do lado, porque tinham falado que eu precisava colocar algum tipo de cenário. Então, a gente pode chamar a planta de Chica. Ela vai ficar aqui junto com a gente hoje. Então, oi, gente. Oi, Isa. Oi, Renan. Então, gente, só explicando um pouquinho o que está rolando. Oi, Samir, boa noite. Essa live faz parte de uma série de lives que o GVSES está fazendo. O GVSES é um centro de sustentabilidade que a gente produz muito conteúdo muito bacana. E na live de hoje a gente vai falar sobre finanças e sustentabilidade. E junto com a Annelise, que ela acabou de entrar. Então, a gente... Tô colocando ela aqui. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem, Anne? Deu tudo Tudo certo. bem, e você? Deu, tudo Também. certo. Tá me ouvindo bem? Tá Tô funcionando ouvindo. bem. Tá Aham, bom. tá tudo certo. Bom, gente, essa live vai ser. A gente vai tentar ir bem direto no assunto, assim, porque a gente recebeu muitas perguntas, são muitas perguntas interessantes. É, Sempre quando a gente faz alguma live, a gente coloca uma caixinha de perguntas um dia antes para vocês mandarem para a gente ter uma interação um pouco maior. E a gente agradece todas as perguntas que a gente recebeu. E a primeira pergunta que a gente vai começar fazendo é: quem é a Anne? O que brilha seus olhos quando a gente fala sobre finanças, sustentabilidade? Vou pedir para você se apresentar também e aí a gente dá continuidade. E também para você lembrar de falar dos encontros sobre ESG que vão acontecer mais para frente. Ah, que bom, vou falar. Bom, boa noite, Paola. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. É muito legal falar desse tema. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Annelise Vendramini. Eu coordeno o nosso programa de pesquisa em finanças sustentáveis lá do GVSES, né? Então, trabalho com esse tema há muitos e muitos anos. Nem vou falar quantos anos, porque entrega idade, Deus me livre. Mas são muitos anos de pesquisa, de trabalho, enfim, com esse tema. Eu, na verdade, por que eu cheguei em sustentabilidade, né? Até é uma coisa, você perguntou o que me brilha os olhos, né? Eu cheguei pelo caminho completamente inverso. Eu cheguei pelo caminho das finanças, da economia. Eu adoro finanças e economia. Venho dessa área, né? Dessa área profissional. Trabalhei com fusões e aquisições, trabalhei em mesa de operações. Quer dizer, eu venho de finanças hardcore, assim. E aí, num determinado momento, trabalhando com isso, é natural que você comece a pensar nos impactos socioambientais dos projetos que você está viabilizando, nos projetos que você está trabalhando e tal. Então, é quase que um processo natural. Existe uma relação muito grande que as pessoas, em geral, não enxergam, né? A gente tem essa mania, é humana, a gente tem essa mania de pensar muito em caixinhas, né? O conhecimento de maneira muito compartimentada, é muito difícil, a gente quase que precisa exercitar muito essa visão do todo. Mas a verdade é que existe uma relação muito grande entre sistema financeiro, todos os mecanismos financeiros e desenvolvimento. E bem-estar social, né? A gente não consegue desenvolver um país, a gente não consegue desenvolver uma nação sem um sistema financeiro robusto, né? Que, enfim, ele faz parte do desenvolvimento social, inclusive, né? E aí o passo para pensar em sustentabilidade foi assim, foi natural, né? Então aí eu comecei a me dedicar mais sobre esse tema da sustentabilidade, é um tema no qual eu venho trabalhando nos últimos 20 anos, falei, nos últimos 20 anos, mas sempre com esse olhar de finanças e economia, porque eu realmente acredito que finanças e economia são, e principalmente o desenvolvimento, né, de um sistema financeiro que entregue, né, que seja desenvolvido, que entregue oportunidades de investimento para todo mundo, enfim, é fundamental para o desenvolvimento de um país. E é isso que eu venho trabalhando nesses últimos 20 e tantos anos. Muito legal. É, E aí vou falar para você falar um pouco desses encontros sobre ESG que vão acontecer daqui a pouco, se você É, quiser falar um pouco.
Eu vou falar, mas assim, não sei se a gente pode falar, mas a gente... para o pessoal que está aqui com a gente, né, 7 horas da noite, merece, né, saber antes dos outros. Então, é algo que a gente vai começar a comunicar mais para frente nessa semana, então as pessoas ainda não estão sabendo, mas a gente vai lançar um conjunto de encontros para discutir o que são estratégias ESG e investimentos, né? Eu acho importante isso porque como eu falei, eu trabalho com esse tema há muito, muito tempo e agora parece que o mundo descobriu esse tema, né? Então a gente abre o jornal, né? A gente assiste aqui e ali as pessoas falando desse tema ESG e nós, lá no GVSES, a gente tem muita experiência com questões ambientais, sociais, tanto no mundo dos investimentos como no mundo da economia real, né, nas empresas, os grandes projetos de infraestrutura, o que é desenvolvimento territorial local, enfim. A gente tem uma visão muito ampla desse assunto, com pesquisadores muito gabaritados que têm uma trajetória e sabem o que é sustentabilidade, né? Então, a gente achou importante dar uma contribuição para esse tema, para quem está chegando agora, particularmente quem está chegando agora, né, vindo do mercado financeiro e está sendo meio apresentado para essas questões agora, entender um pouco esses fundamentos, né, para além do banho de loja, né, para além de um manualzinho que você pode comprar ali, outro ali, né, um aqui, outro ali, mas entender do que a gente está falando. Então, por isso que a gente vai lançar, né, não é público ainda, mas quem está assistindo a gente já está sabendo, a gente vai lançar em breve esse conjunto de encontros que vão acontecer em novembro. Bom, Anny, agora a gente vai começar agora com as perguntas centrais da nossa live. Todo mundo já chegou aí. Então, como você tinha falado, o ESG, você já estava trabalhando com isso faz muito tempo e agora todo mundo está falando sobre isso. Então, o que é isso? É um tema recente? O que aconteceu? Virou moda de uma hora para outra? E o que contribuiu para que isso fosse mais falado quando a gente está falando sobre finanças, sustentabilidade, investimento enfim, com responsabilidade? Bom, eu acho que tem muitas respostas para essa pergunta, né? Não tem uma resposta única. A primeira coisa que eu acho importante a gente esclarecer é que não é uma moda. Muita gente me pergunta isso, é uma moda passageira, é uma moda da gestão, o mundo da gestão passa sempre por muitas ondas, né? Não é. Por que não é? Em primeiro lugar, porque não começou com as empresas, nem com os investidores, nem com os bancos. A origem dessas discussões não está no mundo corporativo, né, nem no mundo financeiro. A origem está na ciência. Então, né, a gente nos últimos 50 anos, a ciência vem produzindo uma série de estudos, pesquisas que nos mostram que a gente, como civilização, tem ultrapassado alguns limites ecossistêmicos, né, alguns limites importantes que asseguram a vida humana no planeta. Óbvio que a ciência também vem avançando nesses últimos 50 anos, então há incertezas em alguns desses estudos, há números que às vezes indicam para um lado, depois eles são aperfeiçoados, indicam um pouco mais, claro, porque a ciência também avança. Né? Mas a verdade é que a ciência tem nos mostrado isso. Aí se a gente parar para pensar, isso faz sentido? Faz sentido. Olha, a Revolução Industrial, ela aconteceu aí em torno de 1800, né? A gente tinha menos de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Hoje a gente está caminhando para 8 bilhões num espaço de tempo muito curto. Isso indica para a gente um sucesso muito grande desse processo econômico aí que começou e se acelerou a partir de 1800, porque a gente gerou riqueza, porque a gente gerou bem-estar material. É perfeito? Não, há muitas coisas que precisam ser ajustadas e hoje a gente discute isso, que tipos de ajustes precisam ser feitos, né, nesse sistema de mercado que começou aí em 1800 e hoje vem se desenvolvendo. Mas ele foi bem sucedido, se não fosse assim, a gente não teria saído de menos de 1 bilhão de pessoas para quase 8 bilhões de pessoas no planeta em tão pouco espaço de tempo, em termos da civilização humana, né? 200 e poucos anos é pouco tempo do ponto de vista humano. Agora, essas pessoas consomem, a gente desenvolveu o motor a combustão, a gente viaja de avião, enfim, a gente tem uma pegada, né, sobre o planeta que obviamente tem impactos positivos, quer dizer, é isso que viabiliza uma série de coisas, mas também tem seus custos ambientais, também tem seus impactos sociais. Então,
todas as discussões da ciência, elas partiram justamente do reconhecimento desses impactos, né? E como é importante a gente agora aplicar toda a nossa criatividade, toda a nossa capacidade de inovar para superar um pouco esses limites. Então, a discussão toda ambiental, social, ela surge na ciência, aí as pessoas começam a entender a importância disso, passa por política pública, e aí chega nas empresas, porque são as empresas que estão produzindo os produtos que a gente consome, né? Elas estão aí nesse ecossistema produtivo, e aí elas precisam ser parte da solução. E aí, quando essa pressão começa a ficar importante, e que tipo de pressão é essa? É uma pressão que se manifesta em política pública, se manifesta no comportamento do consumidor, que começa a dizer, eu não quero consumir de empresa que faz isso, que faz aquilo, né? Começam os boicotes, enfim. Se manifesta no comportamento das pessoas, não só como consumidores, mas também como investidoras, porque a gente coloca o nosso dinheiro no banco X, no banco Y, no banco Z, ou no fundo XYZ, né? Principalmente nos países desenvolvidos, onde essa pauta já amadureceu mais. E aí as empresas começaram a perceber esse movimento, que é um movimento de transição, é um movimento de inovação, enfim, e começaram a responder, né, de maneira adequada, porque também começaram a enxergar uma oportunidade de negócio, de oferecer produtos para essas pessoas que estão preocupadas com esses assuntos e por aí vai. Da mesma maneira, em algum momento, e não é novo, principalmente nos países desenvolvidos, isso chegou no sistema financeiro, né, tanto por meio dos empréstimos e financiamentos, quer dizer, olha, né, que tipo de projetos vão ser financiados, né? São projetos que têm um impacto muito grande sobre os ecossistemas ou não, enfim. Aí começou essa grande discussão, né, no mercado de empréstimos bancários e da mesma forma no mercado de investimentos. E isso, natural, a gente vive um mundo profundamente conectado, os fluxos de comércio conectados, os fluxos de investimento conectados. E aí, isso chegou no mercado de investimentos também à medida que regulações foram surgindo nesse sentido. Por exemplo, no caso do Brasil, olhando para o mercado de empréstimos bancários, a gente tem o Banco Central regulando isso, a gente tem a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, com autorregulação sobre isso, regulação voluntária, quer dizer, o próprio setor se autorregulando. E quando a gente vai para o mercado de investimentos, a gente também vê uma movimentação muito grande, né, das grandes assets, dos grandes grupos investidores, respondendo às demandas da sociedade sobre isso, né? E aí isso vai ganhando rapidez, né? É um processo cumulativo, é isso que é importante. Ele não é um processo que começou hoje, ele é um processo que vai acumulando ao longo do tempo e vai ganhando velocidade à medida que também as pessoas vão se falando, vão percebendo a importância de alguns temas, as redes sociais começam a mostrar o que está acontecendo aqui e ali, as pessoas se engajam, então isso vai levando todo esse processo cumulativo. Então o que a gente está vendo hoje é a ponta do iceberg, né? Para quem está chegando hoje nessa discussão, parece que é novidade, mas quando você olha o histórico e todo o movimento abaixo da água, você vê que o que está acontecendo é uma manifestação muito concreta, a realização muito concreta de algo que vem acontecendo muito antes, há muito tempo, né? Todos esses movimentos. Nada na sociedade, a não ser que seja uma revolução, que alguém pegue armas e faça a revolução, né? Nada na sociedade dá grandes saltos. As coisas vão acontecendo em movimentos que vão se acumulando ao longo do tempo e uma hora eles aparecem, né? É um pouco isso que a gente está vendo agora com a agenda ESG. Uhum. Mas você acha que o movimento de um fundo, especificamente, que eu não vou falar o nome, de ter lançado um fundo com esses princípios e depois todo o contexto que a gente está, político, econômico e ambiental também dentro do país, isso pode ter alavancado essa temática aqui no Brasil ou foi uma coisa realmente muito parte do processo que isso fez um boom agora? Eu acho que é difícil estabelecer essa causalidade. É muito difícil a gente dizer o que foi que né, acendeu aquela chama. Né? Se a gente lembrar daqueles protestos, lembra, por causa do aumento da tarifa de ônibus, que as pessoas foram para a rua, se manifestaram e tal.
Será que foi só o aumento da tarifa? É difícil dizer, né? Provavelmente é todo um conjunto de insatisfações sociais que levou àquele movimento. Eu acho que o caso que a gente está observando agora vai um pouco nessa linha. Obviamente, é bom a gente sempre deixar claro o contexto, principalmente para o mundo do investimento, né? O Brasil é um país considerado arriscado por investidores. Quer dizer, os investidores, como é que os investidores veem investimento no Brasil? Principalmente os investidores estrangeiros, mas os investidores domésticos também. Eles veem o Brasil como um país arriscado. Nós perdemos o nosso grau de investimento, né, que é o rating soberano, que é um conjunto de avaliação de, o Brasil é um bom pagador ou um mau pagador? Ele tem um bom risco de crédito ou um mau risco de crédito? Como é que você avalia isso? Você avalia isso sobre um conjunto de critérios e indicadores de desempenho macroeconômicos, né? Você vai olhar política fiscal, você vai olhar política monetária, vai olhar uma série de coisas e se avalia, então, o rating soberano. Quando você é um país que é avaliado com boas condições de manter lá a sua capacidade de pagamento e repagamento de dívidas, você tem um rating que é chamado grau de investimento. Isso é muito importante, por quê? Porque os investidores estrangeiros, vários deles, têm nos seus mandatos que eles não podem investir em países que não tenham grau de investimento, né? Quando você sai do grau de investimento e entra no grau especulativo, você é percebido como de maior risco. É ruim ser de maior risco? Não necessariamente, porque tem um conjunto de investidores que busca maior risco, né? O Brasil, ele está nessa categoria. Então, quando o investidor estrangeiro olha para o Brasil, ele vê o Brasil que perdeu seu grau de investimento em 2015. Então, nós somos percebidos como um país arriscado. Um país que tem risco político, que tem risco macroeconômico, de estabilidade monetária, problemas fiscais de diversas naturezas. A questão ambiental, ela não é uma questão isolada, né? Ela se junta a esse conjunto de instabilidades, de percepção de risco. Então, por exemplo, no ranking, né, de competitividade do Banco Mundial, agora esse ranking está sub júdice, ele está sendo discutido pela própria equipe do Banco Mundial, então acho que nem cabe aqui a gente ficar discutindo a posição do Brasil no ranking e tal, mas historicamente a posição do Brasil nunca foi muito boa, no sentido de que a gente é um país difícil para se fazer negócios, insegurança jurídica, insegurança legal, como eu falei, nesse ambiente, né, de se fazer negócios. Então, a questão ambiental, ela se soma a um conjunto de questões, né? Então, quando você começa a ver, por exemplo, o mundo está todo indo numa direção, está discutindo, para dar um exemplo aqui, mudança do clima, né? A gente pode fazer uma discussão se, olha, as NDCs, né, que são as metas que os países assumiram lá com o Acordo de Paris, se elas são boas ou não são boas, mas o que é fato sobre as NDCs? É que elas estão sinalizando para o mundo e para as empresas e para os investidores que há uma orquestração internacional em torno do tema mudança do clima. Então, aí você tem um país importante para essa questão que olha para aquilo e, de repente, aquilo perde importância na gestão daquele país, né? Então, isso tudo vai somando a uma percepção de risco, né? Obviamente, a questão do desmatamento, ela é uma questão importante do ponto de vista internacional, porque não só porque as pessoas reagem de uma maneira muito emocional, muito carinhosa, atribuem valor, né, à floresta, né? É um tema sensível para várias pessoas em vários lugares do mundo, e estas pessoas, a gente não pode esquecer, estas pessoas que estão nas redes sociais tirando foto, postando, né, trocando, puxa, olha, você viu o que está acontecendo com a Amazônia? Essas pessoas são consumidoras, elas vão nas redes de varejo, elas consomem produtos lá nos seus países e elas são investidoras, elas colocam seus recursos em casas gestoras e tal. E essas pessoas, quando elas começam a ficar muito preocupadas, elas vão lá no seu supermercado local ou na sua rede de varejo, lá qualquer, e dizem, eu não quero o produto que venha do desmatamento da Amazônia. Deus me livre, né? Eu acho a Amazônia super importante, eu não quero. Elas vão lá nas suas casas gestoras e falam, olha, você pode pôr o meu dinheiro onde for, mas não me ponha em nada ligado ao desmatamento da Amazônia. E aí aquele gestor de fundo, ele está atendendo um cliente, ele precisa responder a isso,
né? Então a gente não pode esquecer que não é uma questão ideológica disso ou daquilo, mas é sobretudo uma questão de mercado, é uma questão de que as pessoas hoje valorizam esse atributo e a gente no Brasil tem a faca e o queijo na mão, né? Se a gente e está com fome, e o mundo está com fome, a gente tem a faca e o queijo na mão e as pessoas estão com fome. Então a gente tem um produto que inclui né, ele considera, inclusive, a governança da Amazônia nesse sentido. A gente mostrar que os produtos que a gente exporta no Brasil, eles incluem, além dos atributos do produto mesmo, né, da soja, sei lá, da carne, ele inclui sustentabilidade, ele inclui a governança com a Amazônia. Então, a gente também precisa enxergar para esse tema como um tema importante do ponto de vista de o que o mercado quer, independente, né, da razão que levou a isso ou não, mas é um fato, né? As pessoas cada vez mais buscam isso, os investidores de uma maneira crescente, nós não estamos lá ainda, não estamos no ponto em que todo mundo quer isso, mas é uma preocupação crescente que mostra que a tendência é de ir nesse caminho. Uhum. Você falou desse movimento, né, de alguém chegar num fundo e falar, eu não quero que você coloque meu dinheiro aqui ou ali. E assim, só trazendo algumas das perguntas também que fizeram, que o ESG, ele tem a ver mais com o processo ou é um produto que você fala, eu não quero esse tipo de produto? Porque em alguns lugares tem alguns fundos que até olham para os próprios gestores se eles têm realmente essa cultura, né, do ESG dentro do fundo, se eles se comportam desse jeito que eles se colocam para o mundo também. Então, como é que é essa questão? Essa é uma pergunta muito boa, muito boa. Primeiro de tudo, não existe uma estratégia única. Você falou, é um processo ou é um produto? Pode ser os dois, né? Em geral, a gente trabalha com algumas estratégias ESG. A gente vai discutir isso até com mais profundidade nesses nossos encontros que a gente vai começar em novembro, né? Mas você pode ter o que a gente chama de screening negativo, em que você coloca assim, olha, nós aqui não investimos em armas, né? Por exemplo, a gente não investe em empresas em armas. Então, as empresas de armas, alguns setores controversos, pode ser armas, pode ser pornografia, pode ser petróleo, o que quer que seja, né? Eles nem entram em consideração para investimentos, por exemplo, né? Então, esse é o chamado screening negativo. Você pode ter o screening positivo ou escolher aquela empresa do setor que é a melhor na sua categoria. Então, olha, a gente investe em arma porque arma é importante para a segurança nacional, para a polícia, né? Poxa, não dá para imaginar não produzir arma, senão a polícia vai ter que arma. Então, a gente investe em arma. Mas nós vamos escolher dentro das empresas de armas aquela que tem o maior cuidado possível com questões ambientais, sociais e de governança, por exemplo, né? Então, essa pode ser uma estratégia. Você tem uma terceira estratégia que é chamada de engajamento, que é uma estratégia em que você ativamente, como investidor ou como um fundo, você se engaja num diálogo com a empresa e procura contribuir para que a empresa melhore as suas estratégias com questões ambientais, sociais e de governança. Então, a princípio, você não exclui ninguém, que você parte do princípio de que você vai trabalhar com essa empresa para que ela melhore, para que a sua gestão melhore. Você tem uma quarta estratégia, que são os investimentos temáticos, que é você realmente dizer, olha, eu só invisto em saneamento, porque eu acredito que saneamento tem uma contribuição enorme para o desenvolvimento humano, então, para mim, o meu investimento socialmente responsável, ambientalmente responsável, vai ser em saneamento. Então, você pode escolher alguns temas e investir nesses temas. Ou, por exemplo, eu só invisto em empresas de celulose e papel. Ou eu só, enfim, escolher um tema lá que tem a ver com a questão da sustentabilidade, temas associados à sustentabilidade e investir neles. Você pode ter o chamado investimento de impacto, que eu quero deixar um pouco de lado, porque o investimento de impacto, em geral, eles são fundos específicos, voltados para aquele impacto desejado. Então, eu vou criar um fundo para investir enfim, em temas específicos ali, geralmente eles estão mais associados a venture capital, então não são grandes fundos de ação, nem renda fixa, em geral eles são venture capital. Então eu vou deixar um pouco separado. E aí você tem
Por fim, uma estratégia chamada integração, onde o analista, né, em geral, o analista ele faz o quê? Ele olha para aquele potencial de investimento, pode ser uma renda fixa, pode ser uma renda variável, e ele vai considerar nas suas estratégias tradicionais de análise daquela empresa. Então, se ele é um analista fundamentalista, ele faz uma análise fundamentalista, projeta fluxo de caixa daquela empresa, traz a valor presente, vai analisar o valor intrínseco daquele negócio, ele inclui na sua análise, então na análise tradicional que ele faz, ele inclui elementos ali ambientais, sociais e de governança que lhe parecem materiais para aquele setor, para aquela empresa. Então perceba que há uma miríade de possibilidades, né? Então, isso vai variar de casa gestora para casa gestora, de investidor para investidor, do mandato que aquela casa gestora, quando eu falo casa gestora, é importante para quem está nos assistindo, que de repente não está familiarizado com esses termos. Por exemplo, eu invisto em bolsa, eu invisto diretamente, eu vou lá, entro, eu tenho home broker, eu invisto diretamente, mas eu posso não investir diretamente, eu posso investir indiretamente por meio de um gestor, alguém especializado, que vai alocar o meu dinheiro da maneira mais adequada ao meu perfil de investidor, né? Então, a gente tem esses profissionais que fazem a gestão de recursos de terceiros. No caso, o terceiro seria eu, né? Que não é nem o profissional, nem o banco ali que ele está trabalhando, se ele estiver dentro de um grande conglomerado, pode ser uma gestora independente, enfim. Então, essas estratégias, qual a melhor estratégia? É o screening negativo? É a integração? Depende, tudo depende. Depende do seu objetivo como investidor, depende no que você se engajou, depende se aquela casa gestora ela tem uma estratégia ou não, depende do fundo. Às vezes é um fundo específico e aquele fundo tem um mandato em específico. Então, a gente que está interessado nesses temas, como investidores, pessoas físicas, a gente tem que pensar para a gente o que é que faz sentido para a gente como investidor, né? Então, eu posso ser uma pessoa, por exemplo, agora surgiu aí uma startup que ela é uma plataforma, né? É uma plataforma. Então, assim, bom, eu não sei se as pessoas que estão aqui com a gente, se elas estão familiarizadas com todos os tipos de investimentos que são possíveis de serem feitos, né? A gente pode ter renda fixa, renda variável, por aí vai. E aí a gente pode ter os chamados investimentos alternativos, né? Então você pode ter criptomoedas, você pode investir em ouro, você tem o fundo imobiliário não é um investimento alternativo, é um investimento mais tradicional, mas você pode ter, inclusive, investimento em crédito de carbono. Então o que eu estava falando é que nessa linha dos investimentos alternativos surgiu uma startup que ela faz a mediação entre aqueles que estão vendendo crédito de carbono, principalmente associado à floresta, né, e as pessoas que estão investindo no ativo crédito de carbono como investimento alternativo, porque elas acreditam que este ativo vai valorizar no longo prazo, né? Então, isso é algo também que está surgindo. Então, existem muitas possibilidades de você, né? Então, por exemplo, eu poderia comprar esse crédito de carbono porque, poxa, eu quero dar uma contribuição para a floresta em pé na Amazônia, então eu vou comprar um crédito de um produtor rural que está lá na Amazônia. Isso pode ser, ou eu posso investir num fundo, um ETF, né, que é um fundo que emula um determinado índice de uma bolsa, então eu quero investir num ETF de ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, né? Então eu vou comprar uma cota de um fundo que emula o ISE, que são as 40 empresas aí, né, que têm o melhor desempenho do ponto de vista socioambiental. Então depende muito do investimento. Não tem resposta simples para isso, né? Enfim. A gente podia ter uma resposta simples, mas, gente, fujam de resposta simples, porque, em geral, a resposta simples é a resposta errada, não vai entregar o que você quer, né? Enfim, não vai ser legal, né? Neste assunto não tem nada simples, acho que essa é a mensagem, né? Sim, exatamente. A maior parte das coisas que envolvem sustentabilidade são coisas complexas que envolvem tantos fatores, principalmente o humano, que a gente não consegue nem mapear tudo, mas É. é isso. Seguindo para a próxima pergunta, quem que de fato, como que a gente sabe quem de fato faz ESG? Como que isso é visto, né? Porque também o ESG, tipo,
quando tem esse boom, muitas pessoas querem só pegar isso e fazer o famoso greenwashing, falar, bom, agora a gente faz ESG, olha como a gente é muito corretinho, só que no final das contas, quando você vai ver a fundo, não é bem assim. Então, como é que a gente consegue saber quem que de fato faz isso? Só uma coisa antes, gente, vocês estão mandando perguntas, eu vou tentar ler elas depois, tá? No final da live, porque a gente tem muitas perguntas hoje. Ai, que delícia, adoro perguntas. Façam perguntas, gente, perguntas, perguntas. Eu não leio, porque senão, gente, eu fico perdida, eu não consigo. Então, eu não tô lendo, mas eu sei que você tá lendo, né, Paola? Daí Aham, você tô, vai falando. tô lendo muito. É, nossa, eu adorei essa pergunta. Eu adorei essa pergunta porque ela é super importante. Então, eu sou uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente. Eu tô lá, eu sei lá, eu posso ser uma artista, eu posso ser um carpinteiro, eu posso ser uma pessoa que trabalha, sei lá, em marketing, mas eu tô lá fazendo minhas coisas, mas eu quero que meus investimentos de alguma forma contribuam para as questões ambientais ou sociais, enfim, que eu acho relevantes no mundo de hoje. E daí, como é que eu faço? Né? Como é que eu sei que a empresa XYZ, de fato, né, está entregando aquilo que ela diz que entrega? Né? Que é um pouco a sua pergunta, que é o que a gente chama tecnicamente de greenwashing. Né? Quer dizer, como é que eu sei que a entrega efetiva está acontecendo e não só um blá 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 marqueteiro, né, que não está acontecendo? Bem, de novo, não tem resposta simples para isso, porque hoje em dia não tem assim uma auditoria, né? Fala, pô, a empresa está falando isso. A verdade é que, inclusive, as empresas que dão as caras dizendo que elas têm estratégias de sustentabilidade, assim, assim, assado, elas estão correndo um risco reputacional. Se a gente parar para pensar, por exemplo, se eu venho aqui para vocês e falo, gente, eu sou super preocupada com a sustentabilidade, eu sou super, sabe, verde, eu tomo todos os cuidados possíveis com tudo que eu faço. Aí alguém me encontra e eu, de repente, estou fazendo alguma coisa, não sei, que alguém pode achar muito errada, sei lá. Ó, tô tomando água numa garrafa de plástico. Só para falar, essa garrafa aqui é super reciclada, tá, gente? Eu uso ela, tipo, por 6 meses, então não se preocupem. Mas faz de conta que não é o caso. Faz de conta que eu tomo água nessa garrafa e jogo ela fora. Vocês vão falar, pô, a Annelise tá de sacanagem, né? Ela fica aqui pregando, né? Mas olha aí, eu vou na casa dela, ela tá lá com uma garrafa desse tamanho de plástico. E aí, como é que a gente sabe? Então não existe uma auditoria, não existe alguém que é uma auditoria global, que vai dizer assim, a empresa X, a empresa Y, a empresa Z é a empresa que não está fazendo greenwashing. Né? Então, as empresas, na verdade, quando elas se arriscam a dizer que elas estão fazendo uma estratégia de sustentabilidade, elas estão correndo um risco reputacional maior do que aquelas que ficam quietas. Porque se eu fico quieta, se eu não fico por aí alardeando que eu sou green, que eu sou isso, que eu sou aquilo, se você vier na minha casa e encontrar garrafa de plástico, você não vai achar que eu sou hipócrita. Você vai falar, pô, ela podia melhorar, mas tudo bem. Mas você não vai achar que eu sou hipócrita, né? Então, esse risco reputacional é algo também que as empresas consideram, né? Agora, e nós, que somos meros consumidores, investidores, o que que a gente faz? Então, de novo, não tem resposta simples. Tem alguns passos que a gente precisa cumprir, né, para poder chegar a uma conclusão, o que que a gente acha. A primeira e mais importante, que na verdade é uma coisa que toda pessoa que investe deveria fazer, independente se é sustentável ou não. Se você está investindo no mercado de capitais, então se você está investindo em ação, em renda fixa, em fundo, né, você deveria estudar o assunto minimamente. Né? Então esquece sustentabilidade. Esquece. Não estamos falando de sustentabilidade aqui. Faz conta que essa é uma live que a gente está falando de investimento. Você está investindo, minimamente você tem que estudar no que você está investindo. Né? Pelo amor de Deus. É num fundo? Qual que é a taxa de administração do fundo? Qual que é a rentabilidade desse fundo? Onde que o fundo está alocando seu dinheiro? Ele está botando seu dinheiro aonde? Né? De repente ele está colocando num treco super arriscado e você tem um perfil conservador. Então para você não é legal. De repente você vai precisar do seu dinheiro para amanhã. Você precisa de um dinheiro com liquidez. Então é legal que seu dinheiro esteja aplicado numa reserva de emergência que não vai ter uma rentabilidade muito boa, mas tem liquidez imediata. Então, o seu perfil precisa estar bem desenhado. E aí você precisa estudar, né? Quais são os setores que você conhece? Quais são os setores que você gosta de investir? Quais são os setores que para você não vai ser tenso, não vai ser chato acompanhar as notícias daqueles setores, né? Então vamos supor que eu gosto de aviação.
né? O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores da história, ele chama isso de círculo de competência. A gente, como investidor, precisa ter um círculo de competência. Eu, por exemplo, não entendo nada de aviação, então eu não invisto em aviação. Eu vou investir nos setores que eu conheço, que eu já trabalhei, que eu conheço, que eu acompanho a notícia no jornal, que eu leio o relatório anual da empresa. Então, a gente precisa fazer isso. É só você juntar a sustentabilidade aí, né? Então, você vai acompanhar com essa lente também. Então, você vai acompanhar lendo notícias sobre aquela empresa, leia o relatório anual daquela empresa, o que aquela empresa está falando no relatório anual dela. E aí é importante, então esse é o primeiro passo, que serve para qualquer investidor em qualquer coisa. Esquece a sustentabilidade. Se você está investindo, pelo amor de Deus, você tem que saber onde você está botando seu dinheiro, né? Pelo amor de Deus, que é um problema no Brasil. Agora a gente está vendo aí as pessoas entrando na Bolsa, um movimento muito positivo, muito bom, mas é importante você entrar na Bolsa sabendo o que você vai fazer lá, né? Não entra lá de alegre, né? Até o Benjamin Graham, que é um cara importante assim no mercado de investimentos, na literatura de investimentos, né? Ele define o investidor do especulador. Até há outras definições, mas eu gosto da dele. E a dele é o seguinte, o investidor é aquela pessoa que estuda o que ela está fazendo, ela sabe o que ela está fazendo, né? Ela espera a proteção do seu principal e espera um retorno ajustado ao risco que ela está investindo. É aquela pessoa que não espera uma performance extraordinária, ela espera uma performance justa, adequada para aquilo que ela está investindo. Este é o investidor. O que é o especulador? O especulador é aquele que compra e vende esperando que alguém vá pagar mais do que ele pagou. É isso. Né? O investidor, ele enxerga o valor intrínseco daquilo que ele está investindo. O especulador, não. Ele está realmente apostando na diferença entre preço. Eu comprei por 10, eu vou vender por 20. É isso. Né? Então, existe uma diferença entre investidor e especulador. Então, se a gente está investindo e está com esse olhar da sustentabilidade e quer saber se aquilo que você está investindo vai trazer o retorno de sustentabilidade que você espera, o mínimo que você pode fazer é acompanhar a empresa, o setor, estar atento às notícias, prestar atenção no relatório anual de sustentabilidade, prestar atenção nas redes sociais da empresa que você investe, né? Enfim, tem um papel que é nosso, que não dá para transferir para ninguém, né? A outra coisa que você pode fazer é, obviamente, se você não investe diretamente, se você investe por meio de uma casa gestora, se você tem um assessor de investimentos, né? É você perguntar para essa pessoa, olha, é o seguinte, eu quero que você tenha certeza que o meu dinheiro está indo para isso, para aquilo que você determinou. Se você investiu num fundo, terceiro ponto, já falei 2. Terceiro, se você investiu num fundo, leia o prospecto do fundo. Saiba para onde está, você está investindo no fundo, tá bom, o que tem dentro daquele fundo? Que empresas tem naquele fundo, né? Qual que é a tese de investimento daquele fundo? Leia lá aquelas letrinhas tão pequenininhas no final do prospecto, isso é super importante, porque uma vez que você colocou o seu dinheiro naquele fundo, o que acontece? O gestor daquele fundo, ele tem obrigação por lei, de seguir exatamente o que está ali. Então, você botou num fundo, vamos dar um exemplo aqui, você botou num fundo de petróleo. É um fundo que só vai investir em petróleo. Ah, mas agora eu estou muito preocupado com a mudança do clima. Não pode. Mas, bom, pior para você, porque você botou ali, agora o gestor, ele não pode mudar da tese de investimento que está no fundo, ele tem que obedecer aquilo, por lei, né? Então, a gente pode cumprir esses passos para ter certeza que o nosso dinheiro está indo para onde nós achamos que é o mais adequado. E aí vai variar de pessoa para pessoa. Vai ter uma pessoa que vai achar que mudança do clima, outra biodiversidade, outro saneamento, porque tem um impacto social, outro vai estar preocupado com as comunidades tradicionais, enfim, aí depende de nós e da nossa visão como pessoas. Eu vi que a Fernanda Carreira está aí, a Fernanda Carreira está aí, né? A Fernanda Carreira é uma que pode compartilhar a experiência dela, porque ela é uma que fica, ela me contou isso, espero que eu não esteja sendo indiscreta, mas acho que eu não vou falar nada demais, assim. Ela me contou que ela realmente conversa muito com o assessor de investimentos dela sobre as questões ESG, porque ela tem essa preocupação, ela quer que, né,
enfim, não sei se parte ou integral, dos recursos dela sejam alocados nessa coisa. Então, ela conversa muito com o assessor de investimentos dela, né? Eu, por exemplo, não tenho assessor de investimentos, eu faço meu investimento diretamente. Então, o que eu faço? Eu só invisto nas empresas que eu acho que, né, tem lá aquilo que eu acho importante. Daí eu sigo, vejo, né, o relatório anual, participo das lives, vejo o que as pessoas estão falando e por aí vai. Bom, seguindo o gancho da Feca, a Feca está, assim, soltando várias perguntas, mas eu A vou pegar uma. Feca, ah, que bom, né? Seguindo o. Bom, então, primeiro, a primeira pergunta que você tem que. Ela perguntou aqui, né? O que devo perguntar para o meu gerente do meu banco se eu quiser investir em ESG? Primeiro de tudo, você tem que fazer várias perguntas para você mesmo. O que que você se importa? O que Isso. que você quer da vida? Gente, é Basicamente isso. terapia. É isso, é terapia. Primeiro, se você não consegue fazer sozinho, vai com o seu terapeuta e fala assim, não, o que eu quero? Você pode querer tudo, né? Pode querer tudo. Daí você tem que fazer o quê? Ah, isso é uma boa coisa. Eu quero tudo. Eu quero biodiversidade, eu quero mudança do clima, eu quero comunidades tradicionais, eu quero ajudar todo mundo. Então, o que você vai ter? A palavra mais linda que existe no mundo de investimentos. Diversificação do seu portfólio. Aí você vai ter um portfólio diversificado, que você já tem que ter. Você já tem que ter, porque se você é um investidor e não um especulador, você tem que ter um portfólio diversificado. Aí você vai trazer essa diversificação para o mundo ESG. Então, perfeito, Paola. Primeira coisa, o que você quer da vida, né? O que, do ponto de vista ambiental, social e de governança, você acha importante? Você precisa escrever num papel. Você precisa ter isso muito claro. Porque se você não chegar com uma coisa clara, aí você pode dizer assim, não, Annelise, mas eu vou chegar lá e eu vou investir no fundo ESG, né? Tem um fundo, agora nós temos vários fundos ESG surgindo aí no mercado. Legal, mas você precisa entender minimamente de ESG e o que é importante para você, para saber se aquele fundo te atende, né? Bom, gente, aqui vou pegar a última que mandaram do Eduardo Bonamico. Então, como você enxerga o crescimento dos investimentos peer-to-peer e ESG? Peer-to-peer, eu acho que a gente vai. Essa é uma pergunta super boa, porque a gente vai ver uma revolução no ecossistema financeiro no Brasil, com o Pix e com o Open Banking. E a gente já tem visto com as últimas regulações, inclusive essa que permite o peer-to-peer, né, que é uma pessoa emprestando para outra pessoa. Uma dúvida que eu tenho, obviamente eu não tenho essa resposta, assim, como vai ser, e essa é uma dúvida que eu tenho, inclusive que eu não tenho respondida ainda, quer dizer, a gente viu nas últimas décadas, e é décadas mesmo, né? A gente viu um avanço muito grande da discussão de preocupações ambientais, sociais e de governança no chamado sistema financeirão, assim, né? Aquele que é o mais tradicional, que é isso que a gente tem visto aí, né? Que os bancos, de maneira geral, enfim, e mesmo no mercado de capitais, menos, mas vem avançando muito rapidamente. Esse é o setor que é um setor altamente regulado. Principalmente os bancos, eles são altamente regulados porque eles cuidam do dinheiro da gente, né? O dinheiro do banco não é do banco, o dinheiro do banco é o nosso dinheiro que está lá, para cada, sei lá, 10 reais que o banco empresta, 2 é do banco, né? O resto são os nossos depósitos que estão ali. Então, setores altamente regulados, que vieram com avanços importantes de regulação com relação a temas de natureza socioambiental e tal. Mas o que está acontecendo agora? E não só, e só para pegar a questão social, por exemplo, uma das coisas mais importantes que aconteceu no sistema financeiro nas últimas décadas foi o Know Your Customer, por exemplo, que é uma legislação que procura evitar, né, o financiamento por meio do sistema bancário global de terrorismo, né, escravidão, por exemplo, né, coisas que a gente, como sociedade global, já acha importante, né, evitar. Só que nós agora estamos passando por um momento, isso globalmente falando, por um momento de transformação tecnológica, digital, dos sistemas financeiros globais muito grande, né? O que é algo impossível de parar, né? Eu não vou aqui, não importa se é bom ou ruim, porque não dá para a gente avaliar, porque está acontecendo. A verdade é que as mudanças acontecem, as mudanças tecnológicas acontecem, elas são inerentes da própria experiência humana. A gente, como ser humano, a gente inova. É assim desde que o primeiro ser humano surgiu nesse planeta. Então,
é natural e a gente está passando por essa grande transformação digital. No Brasil, nós estamos... O que é essa transformação digital? O que ela vira, né? Ela vira uma grande inovação que está surgindo agora, que é o Pix, que vai mudar completamente o meio de pagamento no Brasil. Vira o Open Banking, que vai permitir inovações de toda a ordem, prestação de serviços de toda a ordem no sistema financeiro, o peer-to-peer e outras coisas. Só que isso tudo, a regulação disso tudo, especialmente do ponto de vista socioambiental, está sendo construída. Então, do ponto de vista, as fintechs, por exemplo, né, as fintechs que têm surgido aí no ecossistema financeiro brasileiro, muitas delas para meios de pagamento, que a gente pode pensar que talvez do ponto de vista ambiental, social, de governança não tenham grandes impactos, mas várias delas com atividades de crédito, né, que não estão no mesmo ponto que os bancos estão do ponto de vista de considerações socioambiental. Elas estão bem atrás, bem atrás. Né? Então, é para a gente se perguntar, e eu não tenho resposta para isso, mas é para a gente se perguntar, pera um pouquinho, esse ganho que a gente teve de considerações socioambientais, por exemplo, na atividade de empréstimos bancários, se manterá com essa transformação digital no sistema financeiro? É uma pergunta, né? Então, mas por outro lado, uma coisa para a gente pensar também é que à medida que a tecnologia avança e as pessoas se interessam por esse tipo de produto, né? Produtos que sejam mais alinhados a questões de sustentabilidade e tal, elas também vão demandar isso desse ecossistema financeiro que está surgindo. Então, essa própria demanda pode acelerar as preocupações com essas coisas nesse ecossistema, né? Então, é algo que a gente ainda vai ter que esperar para ver como acontece. Não tem uma resposta. Né? Por exemplo, o que a gente, uma das discussões que eu acompanho em nível internacional é justamente a discussão de uma cashless society, quer dizer, uma sociedade sem caixa. Nós estamos caminhando a passos largos para isso, né? Para a gente não ter dinheiro, papel moeda mais, é tudo digital. Né? Alguém pode pensar, mas isso é muito bom, né? Porque do ponto de vista de rastreamento das operações, você sabe direitinho para onde está indo, quem está pagando quem está fazendo quem. Esse é um argumento pró, digamos assim, né? Do ponto de vista de você evitar financiamento de atividades como terrorismo, né? Como escravidão de pessoas, enfim, é uma coisa positiva, corrupção, né? Como é que você faz corrupção? Todo mundo lembra, né, das malas de dinheiro, é com dinheiro vivo, porque o dinheiro vivo não é rastreável. Né? Então, à medida que você tem uma cashless society, você pode fazer esse rastreamento. Da mesma forma aqui, né? Você está comprando essa madeira, você sabe de quem você comprou essa madeira. Então, você sabe se aquela madeira é legal ou ilegal, se ela tem origem no desmatamento ou não. Mas qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é justamente a perda de privacidade, né? Então, o governo, né, e quem mais tiver acesso a esses dados vai saber exatamente o que você fez, quando você fez e onde você gastou esse dinheiro. O que nós, como sociedade, vamos ter que decidir é o que a gente tutela como sociedade. O que a gente quer tutelar? A gente quer tutelar esse rastreamento, né, para evitar, nós vamos abrir mão de privacidade em prol desse rastreamento, inclusive ambiental, inclusive social, ligado a direitos humanos e tudo mais, ou nós vamos tutelar a privacidade? Né? Não tem resposta para isso. Isso vai depender de como nós, como sociedade, vamos responder, né, a esses desafios. A gente tem só 10 minutos agora, infelizmente passou super rápido. Eu vou fazer uma última pergunta feita pela Maria Nicoletti, lá em cima. Quais são as barreiras que as empresas encontram no contexto brasileiro para terem esse avanço em ESG? Oi, Mari. Mari é amiga também. Bom a gente ver os amigos por aqui, né? Olha, o Brasil não é para amadores, né, gente? Assim, então, as empresas operando no Brasil, elas... é uma dificuldade. Vamos falar que é verdade, né? Estamos só nós aqui. O Brasil é uma coisa difícil, né? Então, é uma alta taxa de tributos, né? Uma alíquota de tributos, é uma insegurança jurídica de toda a ordem, é uma instabilidade econômica, a gente nunca sabe o que vai acontecer, para onde que nós vamos e tal. Então, além de tudo, a gente precisa lembrar que a gente passou em 2014 a 2016
por uma crise econômica muito séria, muito grave, né? O contexto econômico é um contexto muito desafiador. E agora a gente está passando o segundo trimestre, o PIB do segundo trimestre foi o pior PIB desde a década de 80, provavelmente, né? Então, a pandemia, ela chegou no Brasil e ela encontrou o quê? Ela encontrou um país do ponto de vista muito frágil, né? Do ponto de vista econômico muito frágil, procurando se recuperar de uma crise econômica severa, né? Mas ainda convalescente. Então, essa é aquela pessoa que tomou um tiro na guerra, tomou um tiro aqui, tomou um tiro ali, aí tá saindo assim da trincheira, né? Tomou aquele tiro, daí vem outro tiro, né? E aí você fala, putz, e aí, vai recuperar ou não vai recuperar? Assim, este é o Brasil hoje, né? Então, as empresas, elas estão neste contexto. Então, é um trade-off, e é um paradoxo que elas têm que enfrentar. Por um lado, existe uma pressão para a sustentabilidade, as pessoas estão cada vez mais buscando esses atributos, né, no seu processo de consumo. Os investidores estão cada vez mais. Não estamos lá ainda, tá, gente? Então, não são todos os consumidores que querem isso, não são todos os investidores que pedem isso, não é todo o comércio internacional que pede isso. Então, dependendo para qual país você exporta, esse tipo de pressão é maior ou menor. Isso tudo as empresas têm que ponderar. E elas também têm que ponderar, bom, como é que eu encaixo a minha estratégia de sustentabilidade neste contexto? Né? E aí eu queria abrir um parênteses aqui, que é uma coisa que eu tenho falado em vários lugares, e eu acho importante ressaltar, porque eu sei que tem muita gente que está aqui assistindo a gente, que é da área de sustentabilidade das empresas, né? Que é profissional da área de sustentabilidade. E o profissional da área de sustentabilidade, eu acredito que o que se espera dele neste contexto é justamente que ele ajude a avançar a agenda de sustentabilidade considerando esse contexto, né? Então, é preciso que o profissional de sustentabilidade entenda esses desafios, entenda o que a empresa está lidando, o que ela, do ponto de vista da sua competitividade, o que ela está lidando, quais são os desafios, né? E ele se coloque como um agente de negócios, como um agente que vai contribuir para que a empresa tenha sucesso, que ela, né, siga sendo bem-sucedida com sustentabilidade. Né? Então, é importante essa mudança de chá com sustentabilidade aqui falando no nosso sentido, né? No sentido socioambiental. É importante porque se a gente for aquele profissional que só vê problema, que só traz ideia de custo, mas não traz uma ideia de, né, retorno, olha, só traz a ideia do problema, né? Então, a gente sempre pensa em finanças em termos de custo-benefício. Então, ok, eu incorro neste custo porque eu vou ter este benefício. Mas se a gente só pensa em termos de custo, mas não enxerga onde que a empresa pode ter um benefício com aquela estratégia, a gente realmente está trazendo mais uma barreira para a empresa avançar na sua estratégia de sustentabilidade. Então, também é importante o profissional de sustentabilidade entender, se colocar, né, como alguém que veio para jogar o jogo, com parte do time, né? E não como alguém que está apartado do time e que vai trazer todo tipo de problema e não vai ajudar a que esse time ganhe o campeonato, né? Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, mas não é uma visão muito utilitarista? Então, mas vamos pensar, você está numa empresa que tem uma estratégia de sustentabilidade, que tem essa vontade, né, que enxerga, que está lá no pipeline, mas de repente não está em boas condições financeiras, que aliás, muitas empresas no Brasil estão nessa condição, não estão em boas condições financeiras, não estão com faturamento, não estão com boas margens, né? E aí você não pensa assim, né? Você não ajuda a empresa nesse sentido, você é profissional de sustentabilidade. A empresa fecha, ela quebra. E aí a empresa que vai continuar no mercado é a empresa que não está com essa estratégia de sustentabilidade, né? Que não está pensando em termos do longo prazo como a gente em sustentabilidade pensa. Então isso é ruim. É ruim para a sustentabilidade, porque aí a gente tem um retrocesso, né? Então, enfim, essa é uma mensagem que eu acho importante para quem das áreas de sustentabilidade está aqui nos assistindo, né? É importante pensar que você faz parte de uma equipe que você precisa também pensar em termos, equipe que eu digo a empresa como um todo, e que está enfrentando nesse momento dificuldades muito grandes. Então, precisa nesse momento realmente entender como que a sustentabilidade pode ajudar, né? Não significa abrir mão de princípios, tá, gente? Ninguém aqui está falando greenwashing ou abrir mão de princípios da sustentabilidade, mas quais são, por exemplo, aquelas
aqueles projetos de sustentabilidade, aqueles que são óbvios, aqueles que assim, olha, que é o que a gente chama de low hanging fruits, né? Aqueles que você ao fazer, você entrega a sustentabilidade, mas entrega o retorno. Talvez deixar aqueles mais difíceis, aqueles que estão mais no intangível, que tem um retorno de mais longo prazo, talvez deixar para um segundo momento, depois que a gente passar por esse momento tão difícil na economia brasileira, por exemplo, né? Uhum. Só respondendo, Denis, se você ainda estiver aqui, a gente não vai ter mais tempo para uma pergunta, senão vai acabar cortar no meio do caminho. Então, primeiro eu queria agradecer por toda a presença de quem está aqui, de quem ficou aqui, acompanhou até o final, de quem mandou perguntas. A gente recebeu muitas, muitas perguntas e foi muito bom. Anne, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi uma aula de novo para muitas pessoas, inclusive para mim. E, bom, se você quiser falar de novo, reforçar o convite para os projetos de ESG que vocês estão, pode ficar à vontade. E é isso, gente. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. É tão legal falar desse assunto, né? Ah, eu adoro, adoro. Eu agradeço muito pelo convite, Paula. Eu agradeço muito pelas pessoas que estão aqui, os amigos, né, que vêm aqui dar um apoio moral para a gente. E aqueles que estão chegando, enfim, que se interessaram pelo tema. Só reforçando aquilo que a gente falou no começo do nosso encontro, a gente vai divulgar em breve, mas nós vamos lançar uma série de encontros para discutir esses temas, né, ESG, nas decisões de investimento. São encontros mais voltados para profissionais financeiros, né? Então não é necessariamente para pessoa, para sua decisão de investimento, mas é para profissionais, né, de assets, enfim, que estão chegando agora nessa discussão de ESG e que querem ter uma ideia inicial do que é, mas a gente vai divulgar isso em breve. E também eu queria dizer que no nosso Instagram lá do GVCES, né, tem o meu também, a gente está sempre à disposição para quem quiser. Nós temos muitas publicações no GVCES sobre esse tema, muitos vídeos, muitos encontros. A Mari mesmo que estava falando aqui, ela coordena, né, uma série de encontros com empresas para discussão de vários temas importantes para a sustentabilidade. Aí é mais voltado para a empresa, né, não é tanto para o setor financeiro, mas tem bancos também. Enfim, a gente tem muitas atividades no GVCES sobre esses temas, né? Então fica aqui também o convite para nos inscrever, para visitar nossa página, olhar nossos vídeos no YouTube, enfim, ficar ligado nas coisas que a gente solta. São muitos relatórios, são muitas pesquisas, é muita coisa boa que a gente faz, né? Eu sou muito fã do que a gente faz. O Mário, que é meu chefe, ele fala para eu parar de ficar elogiando a gente que pega mal, mas eu acho que quando a gente faz uma coisa boa, a gente tem que falar, né? Porque, poxa vida, como as pessoas vão saber? Então, assim, tem muita coisa boa que a gente faz lá no GVCES, então fica aqui o convite para as pessoas para elas entrarem lá e constarem nossos materiais, né? Sim. Gente, a live também vai ficar salva, ela vai para o YouTube também. Então, se vocês gostaram, compartilha com os amigos, manda para o chefe de vocês, manda para quem vocês quiserem, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, porque essa é a intenção de tudo que a gente está fazendo aqui no Instagram, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Anne. Muito, Boa muito noite. obrigada. Eu que agradeço. Tchau, Um gente. abração para todo mundo.